Olá pessoal, que vai fazer o concurso da Codata, né? Então, trouxe aqui questões da banca IDECAM, de informática, né? Bloco 3, tá? Já tem todos os blocos de questões aí dessa banca. Então, vamos lá. Todas as questões mais voltadas sobre hardware e software, tá? Pra gente dominar essa parte aqui primeiro, depois a gente parte para os conteúdos e assim vamos caminhando juntos à aprovação, tá ok? É novo aqui, chegou de paraquedas, inscreva-se no canal, tá? Dá essa força aí. Ajuda a bater os 2.000 inscritos. Deixa o like também, que ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Quer conteúdo novo? Quer algum conteúdo que está faltando aqui no canal? Deixa na descrição do vídeo, tá? Pedindo que eu posso trazer para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Como sempre, né? Quem já está acostumado de ouvir, pausa o vídeo, responde e dá o play, tá? Quem é novo, preferir, quiser acompanhar comigo, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Sobre as planilhas eletrônicas e os programas de gerenciamento de planilhas, assinale a alternativa correta. Tá? Trouxe no Excel, tá? Para diferenciar. O resto é só hardware e software. A automação de uma planilha criada pelo Excel é feita utilizando a linguagem Python. B. Visual Basic for Application, VBA, é a linguagem padrão para automação de planilhas no Excel. C. Os gráficos são criados sempre em 2D. E D. A importação de dados se dá apenas com dados no formato CSV. Então, vamos lá para a questão. Pessoal, alguém marcou a letra A? Se marcou, infelizmente errou, tá? A linguagem, pessoal, não é Python, tá? A linguagem é Visual Basic for Application, a VBA, tá? A linguagem padrão que o Excel usa é a VBA. Fechou? Os gráficos, pessoal, não são sempre 2D também. Existe gráfico 3D, tá? Existe gráfico 3D no Excel. Fica até bonitinho lá. A importação, pessoal, não é só CSV não, tá? Existem outros formatos que a gente vai ver a seguir, tá? Assim, errado. O Excel usa a linguagem Visual Basic for Application, VBA, certo? O B está certo. É errado, pessoal, letra C. No Excel é possível criar gráficos em 3D, eu já disse. E na D está errado. Para arquivos de texto, posso importar arquivos que são CSV ou TXT. Além disso, também é possível importar dados de bancos de dados. Então, é um leque de opções, tá? Não apenas CSV. Fechou? Letra B, corroborando o gabarito. Adiante, vamos lá. Tá achando que eu tô falando rápido, pessoal? Pausa o vídeo, então diminui a velocidade, tá? Eu ainda estou treinando. Novamente, estou gripado aqui. Já cansei de dizer a vocês, né? Quase todo vídeo eu digo que estou gripado. Mas eu vou tentar melhorar aqui para não ficar gripado até o final do ano mais. E nem eu tô aguentando, nem vocês, né? Eu com essa voz aqui. Com base nos conceitos de hardware e software, assinale as afirmativas a seguir. Tá, daqui a gente começa o conteúdo, tá? O software básico de entrada e saída, BIOS, é gravado na memória ROM. Assim, não é possível desinstalar o BIOS do computador, apenas atualizá-lo ou modificar as opções permitidas. O que é que a gente tem que saber sobre a memória ROM? Memória ROM é Read Only Memory. O que isso quer dizer? Memória de apenas leitura, tá? Show? Decora isso aí que a gente volta para a questão, tá? 2. O touchpad é um notebook. O touchpad do notebook é considerado um dispositivo de entrada e saída sensível ao toque. 3. A menor unidade de medida do computador é o bit. Cuidado, é bit, pessoal, tá? Não é byte, não, é bit. Que é representado por zeros e uns. Um conjunto de 8 bits equivale a um byte, que representa um caractere. Então, 8 bits caracteriza um caractere que são equivalentes a um byte. Tá? 8 bits equivale a um byte, que representa um caractere. Tá? Grava isso aí, que a banca gosta muito de confundir vocês com bit e byte. Né? Fechou? Então vamos lá. Assinale. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. Vamos lá, 1 está correta. Software básico de entrada e saída, BIOS, é gravado na memória ROM, certo? Assim, não é possível desinstalar o BIOS do computador, certo? Não pode instalar o BIOS do computador, tá? Apenas atualizá-lo ou modificá-lo nas opções permitidas. Sim, a gente não pode alterar ele por completo, tá? Porque a BIOS, geralmente, ele vem de fábrica, algumas coisas a gente não pode alterar. Justamente quando a gente vai formatar o computador, a gente tem que trocar a leitura de inicialização do HD, tá? Que está o sistema operacional, pelo CD de formatação. A gente vai lá na BIOS, modifica lá onde vai começar a ler primeiro, bota o drive do DVD, e assim você consegue dar início ao processo de formatação da sua máquina, tá?
ok? Depois você voltar de novo para não ficar toda hora no CD, tá? O touchpad do notebook é considerado dispositivo de entrada e saída. Pessoal, o touchpad é apenas entrada, tá? Você clicou na tela lá, processou na tela do computador. Então você está enviando informações para o computador, tá? Você não está recebendo, fechou? Touchpad, cuidado, é apenas entrada, certo? Não saída. Então, você sabe que é só de entrada, onde tem a 2, a gente marca errado, tá? Então, ficamos com A, C e D. A menor unidade de medida do computador é o bit, certo? Exatamente. Que é responsável por zeros, que é representado por zeros e uns. Um conjunto de 8 bits equivale a um byte, que representa um caractere. Certo, pessoal? É isso mesmo. Se está certo, a gente marca a letra D. Eu vou dar uma dica a vocês aqui. Tem muita gente, viu vocês, até pessoas que vendem internet, que trabalham com isso, falam muito errado. Qual é a velocidade da internet? A minha velocidade é de 30 megabytes. Não, é 30 megabits. Tá? A velocidade é 30 megabits. Então, pessoal, quando você for dizer que a sua internet é rápida, você não diz que tem 12 megabytes, tá? Sua velocidade. Sua velocidade é de 12 megabits por segundo, tá? Bits é velocidade, tá ok? Bytes é armazenamento. Então, o touchpad é um dispositivo que identifica o local onde está sendo tocado, ou seja, sensível ao toque, para que as informações sejam enviadas à CPU, de forma que atua apenas como dispositivo de entrada. A tela de equipamento é que atua como unidade de saída, já que envia ao usuário informações provenientes da CPU. Então, cuidado com aquela. Você clicou no teclado, está vendo no monitor? Não é o teclado que está lhe dando informação, tá, pessoal? Não é o teclado. Você não está vendo o teclado, você está vendo o monitor. Então, o monitor é o de saída. Fechou? De entrada, você clicou lá, enviou a informação para o PC e o PC retribuiu na tela do seu PC. Cuidado com isso, tá? Saindo da tela aqui para não atrapalhar vocês. A arquitetura do computador pessoal é organizada em partes principais que, conectadas, compõem o hardware da máquina. Em relação à função de cada parte, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O disco rígido é um dispositivo de memória de alta capacidade de armazenamento. E também pode ser classificado como memória de massa. Ele que é errado, pessoal, tá? Então, a letra A está correta, tá? O disco rígido realmente é um dispositivo de memória de alta capacidade, tá? Como se fosse HD. E também ele realmente é classificado como memória de massa, tá? De grande porte, certo? B. O dispositivo de entrada e saída tem por finalidade tanto a entrada de dados quanto a saída das informações do computador, como por exemplo o pendrive. Sim, o pendrive é um dos clássicos exemplos que nós temos de dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Fechou? A memória ROM é uma memória de acesso aleatório, volátil, utilizada enquanto o equipamento está em funcionamento, ou seja, quando a máquina desliga, seu controle se perde. Cuidado! Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? A memória ROM é uma memória não volátil, tá? A memória ROM é uma memória não volátil, tá? E quem é a volátil? É a RAM, memória RAM, a Random Access Memory, tá? A ROM, que é a Read Only Memory, ela não pode ser apagada, o computador desliga, tá? Cuidado, volátil é aquela memória que os conteúdos somem depois que você apaga o computador, tá? Isso não é o caso da memória ROM. Lembra assim, quando você abre o computador, sempre ele vai para a BIOS, né? A BIOS está na ROM do computador, tá? Imagina só se toda vez apagasse aquilo. Você tem que fazer um processo gigantesco para poder instalar a BIOS no seu computador, tá? E não tem cabimento uma ideia feita essa que eu estou impondo para vocês, tá? Então, esquece. Falou em memória ROM, você lembra que ela é não volátil. Memória ROM, não volátil. Memória RAM, volátil, tá? Memória RAM, volátil. Tranquilo? Letra D. O programa de computador é uma sequência de instruções alocadas numa sequência de endereços de memória executada de modo sequencial, seguindo uma lógica de programação através de uma linguagem. Certo, né? Perfeito. Vou dar uma dica a vocês aqui, tá? Deixa eu ver se tem uma questão aqui. Vou dar a dica de lá, tá? Veja bem. Memória RAM. Tá? Esse aqui, tá? Se a gente inverter, ele vira um V, né? Então, RAM vai de volátil, tá? Lembrou do RAM? O A, você inverte o A, tá? E lembra que ela é volátil, fechou? O ROM não tem um V para inverter, então não é volátil, fechou? A RAM, volátil, ROM, não volátil. Espero que isso aqui tenha ajudado, tá?
Note saindo nesse contato nenhum aí para você não perder. Vamos lá, próxima questão aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui. Eu gosto de aparecer, né? Minha carinha aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos lá, lendo a questão. Considere as afirmativas sobre hardwares. Marca, modelo, memória. Marca, modelo, memória cache, clock, frequência e quantidade de núcleos de execução são aspectos relevantes a serem considerados ao adquirir uma placa de memória RAM. B. O chipset é um conjunto de circuitos integrados que fica localizado na placa-mãe do PC e é composto por 3 chips principais, denominados ponto norte, ponto sul e ponto central. 3. A memória RAM é considerada uma memória volátil, pela sua característica de perder os dados quando o PC é desligado. Tá, vamos lá, analisar uma por uma, calmamente, né? A 1 diz que a marca, modelo, memória cache, clock e quantidade de núcleos de execução são aspectos relevantes a serem considerados ao adquirir, tá? Processador, tá? Tem nada a ver com a placa, com a memória RAM, tá? Não é placa de memória, memória RAM não precisa, tá? Marca, beleza. Frequência em hertz, tudo bem. E a velocidade dela, tá? Mas todos isso aqui, ele se refere, pessoal, somente o clock, tá? Memória cache aqui, cache, memória cache e clock. Lembra do processador, tá? Não tem nada a ver com a memória RAM, fechou? 2. O chipset é um conjunto de circuitos integrados que fica localizado na placa-mãe do PC e é composto por 3 chips principais, ponto norte, ponto sul e circuito central. Tá, mas antes vamos lá, né? A 1 tá errada, a gente descarta a letra A, tá? E a letra D. Pessoal, o chipset realmente é composto por chips, tá? Chips, porém, não são 3. A gente tem um ponto norte, tá? E o ponto sul, tá? Esse central não existe, tá? Esse é o ponto central do chipset, não existe. Se não existe, então, matamos o gabarito na letra C, tá? Apenas a 3 está correta. Porque a memória RAM realmente é uma memória volátil, tá? Como eu disse a vocês, a memória RAM, ela apaga os dados quando o PC é desligado, para não ficar sobrecarregada, tá? Porque ela não tem uma grande quantidade de armazenamento, tá? Ela tem uma memória boa para gerar velocidades na transmissão de dados do processador para o resto da máquina. Armazenar não, tá? Então, ela realmente apaga os dados para poder ficar novinha, limpinha e foi, aí começar a trabalhar no dia bem rapidinho para vocês. Tudo bem? Como eu disse, tem o RAM, memória RAM, o A, você vira ao contrário, vira um V. Se vira um V, é volátil. Fechou? Show, né? Tá aqui, trouxe a explicação dos erros, né? As características acima são relevantes na análise da CPU e não da placa-mãe. Aspectos relevantes da placa-mãe são a quantidade de slots que possui, principalmente para os modos de memória RAM. Qual tipo de CPU pode ser acoplado ao socket que entrega a placa-mãe e outras características. Sim, cuidado na hora de pegar um processador, esse processador não ser compatível com o socket da placa-mãe, tá? Muito importante, isso é a coisa mais importante que você tem que saber, tá? Você vai lá, gasta R$7.000 no processador top de game, sua placa-mãe não aguenta. Ou você troca a placa-mãe, ou pega o processador que se adapta ao placa-mãe, né? O chipset é um conjunto de chips que faz a comunicação entre a CPU e os demais dispositivos do computador. Todas as informações que trafegam pela placa-mãe passam necessariamente pelo chipset, que tem 2 chips, North Bridge e South Bridge, né? Na verdade é o ponto norte e a ponto sul, tá? North Bridge e South Bridge, tá? Não tem nada de central não, tá? Isso é viagem da banca aí. Vamos lá, adiante. Mais um aqui. No que diz respeito ao hardware dos microcomputadores e notebooks atuais, existem dispositivos que operam exclusivamente na entrada dos dados a serem processados pela CPU. 2 exemplos de dispositivos que se enquadram nessa categoria são, então vamos lá, ele quer exclusivamente e entrada de dados, tá? Cuidado com a questão aqui, tá, turma? Cuidado com essa questão aqui, que a mãe gosta de pegar as pessoas. Letra A, mouse e scanner. B, scanner e pendrive. C, pendrive e teclado. E D, teclado e plotter. De cara, a gente descarta aqui, tá? A gente descarta o pendrive, tá? Porque sabe que pendrive é entrada e saída, tá? Ficamos com teclado e plotter. Mouse realmente é apenas entrada, né? Ele não transmite nada para você, tá? O que você faz mexe está na tela do PC. A tela do PC está montando para você, né? O teclado também. É a mesma coisa, já expliquei o teclado.
Porém, a diferença aqui é entre o scanner e a plotter. O scanner é aquele aparelho que você bota uma foto, o seu documento, que vai passar do meio físico para o digital dentro do seu PC, tá? Você quer transformar algo físico em digital, você faz um scanner do documento, tá? Então, você vai estar vendo na sua mão para ver na tela do PC. Então, ele é um dispositivo que vai fazer a entrada dos dados, tá? E a plotter, nada mais é que é uma mega impressora, tá? Que a gente vê aí nos banners, tá? Fachada de loja, aqueles banners gigantescos, é para isso que ela serve. Para imprimir aqueles rolos de adesivo gigantescos, tá? Para ter que fazer em pedaços. É por isso que a plotter existe. Tá? Uma coisa que eu pensei na internet aí, eu trouxe até fotos já nos outros vídeos, tá? Então vamos lá. Adianta aqui para não perder tempo. Então fica longo, tá? Os dispositivos de entrada e saída, ES, também conhecidos pela sigla Input Output, são responsáveis pela interação da máquina com o Home, com o Home Simpson. É por meio deles que os dados entram e saem do computador. São dispositivos que podem ser considerados tanto entrada e saída. Quem? Então tá, ele queria só entrada, né? Agora ele quer os dois. Tu não vai marcar um que seja de entrada e o outro seja de saída, tá? Ele quer que os dois façam ambas as funções. Tranquilo? Vamos lá. Modem e pendrive. Pendrive a gente sabe o que faz, né? A gente sabe que pendrive realmente aqui já é uma boa, né? Então, a letra A não descarta, tá? Joystick e caixa de som. A caixa de som, pessoal, é de saída, tá? Então a gente descarta a letra B. Logo a letra B vai perder tempo. C. Teclado e monitor de vídeo. Monitor de vídeo, todo mundo sabe que é... Vou dizer, a banca é muito sacana, tá? A banca é muito sacana. Olha o que ela faz com a pessoa, juro. Se você não tá com atenção, tá? Olha só, ele pede um de entrada e saída. Você esquece esse quanto aqui, tá? Você deu uma loucura na sua cabeça aí na hora, você não percebeu. Aí você, então, o teclado é de entrada, realmente. E o de vídeo é saída. É a letra C. Não, ele quer que faça as duas funções ao mesmo tempo. Cuidado na leitura. Eu tô falando isso, pessoal. Não é bolado não, porque eu já vi gente conversar comigo que escorregou na questão, não entendeu o que estava escrito, tá? E perdeu a questão. Então, cuidado, tá? Caneta óptica e mesa gráfica. E mouse e drive óptico. Pessoal, drive óptico é só de entrada, tá? Então aqui, a dúvida ficou entre a letra A e D. Mas eu vou dizer a vocês que o gabarito é a letra A. Porque o modem, realmente, ele recebe os dados da fonte geradora de internet, tá? E transmite para o PC. Então ele entra e joga. Então ele recebe e envia. O modem faz a função. Então tanto entra dados quanto sai dados. Fechou? Então letra E. Trouxe aqui para vocês, tá? Pausa o vídeo aí, tá? Dá uma lidinha aí. Pra saber quem entrar e quem sair direitinho aí, tá? Não vou ler porque senão eu perder muito tempo aqui. Então, sai da tela aqui para dar o print. Pronto. Pausa o vídeo aí, tá? Agora. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Última de hoje. Outra ou penúltima, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre componentes de hardware de computadores. Letra A. A fonte de alimentação tem a função de converter corrente contínua em alternada para alimentar a placa-mãe e o processador. B. O cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura padrão do processador. 3. O disco rígido é um dispositivo de grande capacidade que tem a função de armazenar os dados somente enquanto o PC estiver ligado. Vamos lá. Vamos aqui aniquilar de vez a letra 3, tá? Número 3, letra 3, né? Porque não tem cabimento, tá? O HD, ele guarda lá pro resto da vida, tá? Se não quebrar. Então, se a 3 está aqui, a gente descarta. Então, ficamos com 3 alternativas agora, né? O cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura do padrão do processador. Sim. Aquele ventiladorzinho que você bota assim de cara no processador, tá? Para ele não ter uma sobrecarga de temperatura e queimar a sua placa-mãe, tá? Então, é isso que ele serve. Então, a gente descarta a letra A, ficamos B e D. Será que eu vou estar certo? Vamos ler. A forma de alimentação, a fonte de alimentação tem a função de converter corrente contínua em alternada. Não. A fonte de alimentação não é para isso que ela serve não, tá? Tem outra função. Então, gabarito aqui, letra B. Então, pronto, essa é uma questão, tá?
A corrente contínua consiste de elétrons fluindo na mesma direção. Este é o tipo de corrente produzida por uma bateria ou painel solar. Na corrente alternada, os elétrons se movem primeiro em uma direção e depois na direção oposta, se alternando com a relação a uma posição fixa. Este tipo de corrente é produzida por um gerador e é o que existe dentro das linhas de transmissão elétrica. Os dispositivos que convertem corrente contínua em alternada chama-se inversor. A fonte computador converte alta tensão vinda da rede elétrica em baixa tensão, para ser usada pelos vários componentes do PC, entre elas a placa-mãe, ou que por sua vez fornece energia ao processador. Então tá aqui. Fico por aqui, tá? Inscreva-se no canal, deixa o likezão aí. Até o próximo vídeo e fui!